esclarecer para a gente algumas dúvidas a respeito desse assunto é a Stephanie Câmara, oftalmo e especialista em glaucoma. Seja bem-vinda, Viva Bem. Muito obrigada pela oportunidade, Anne, de estar falando de um assunto tão importante e tão pouco explorado ainda, que as pessoas precisam saber mais para a gente conseguir uma melhor qualidade de vida desses portadores de glaucoma. Exatamente. E a gente teve recentemente um mês de conscientização e de combate, né, ao glaucoma, que foi maio, um mês marcado aí por essa lembrança, para conscientizar as pessoas. Então, para a gente começar a conversar e esclarecer algumas dúvidas a respeito desse tema, você pode explicar para a gente um pouquinho quais são as principais características do glaucoma? Então, o glaucoma primeiramente, o glaucoma é uma doença do nervo óptico, uma doença do nervo do olho que está lá no fundo do olho. Então, qualquer pessoa pode estar predisposta a desenvolver o glaucoma. Porém, existem grupos de risco, certo? Então, a gente tem pessoas que têm alta miopia, que têm o principal fator de risco, a pressão do olho aumentada, fator de risco familiar, ter um parente de primeiro grau portador da doença, enfim, existem características mais fortes que fazem de um determinado paciente ter uma predisposição maior a desenvolver essa doença do nervo óptico e, consequentemente, ter alguma perda visual. Certo. E quem desenvolve o glaucoma, a pessoa mesmo consegue identificar que existe alguma coisa ali errada ou só é possível identificar com os exames do oftalmologista? Então, essa é uma excelente pergunta, porque o glaucoma é uma doença silenciosa. Então, é uma doença que costuma ser assintomática, ter uma progressão lenta. Então, é uma doença progressiva, mas ela é insidiosa, que a gente fala. Então, a única forma da gente fazer esse diagnóstico de forma precoce é consultando o oftalmologista, então fazendo exames bem específicos, exames detalhados, e esses exames muitas vezes a gente precisa estar repetindo anualmente, por exemplo, né, para fazer um diagnóstico precoce e, se for o caso, iniciar um tratamento. Então, uma das formas aí de prevenção são os próprios exames, né, de rotina, para verificar se está tudo ok, se está tudo certo. Exatamente. A gente fala muito de prevenção, né, mas na verdade é um diagnóstico precoce, porque às vezes, geneticamente, quem tem uma predisposição a desenvolver glaucoma vai desenvolver, pode desenvolver. Então, a gente tem que diagnosticar muito cedo. E só diagnostica muito cedo quem vai ao médico oftalmologista. Entendi. E existe algum grupo que esteja mais suscetível a desenvolver o glaucoma, por exemplo? É mais comum em idosos? Crianças podem desenvolver? Então, como eu falei previamente, né, existem pessoas que têm uma predisposição maior. Então, o principal fator de risco é ter o aumento da pressão do olho. Então, pessoas que têm pressão do olho mais aumentada têm mais chance de desenvolver o glaucoma. Mas um outro fator de risco extremamente importante é o envelhecimento. Então, pessoas com menos de 40 anos têm em torno de 1% de chance de desenvolver glaucoma, mas após os 60, 70, 80 anos, essa chance pode aumentar em 8 vezes. Então, existem outros fatores de risco também, como ser portador de uma miopia mais aumentada, ter um parente de primeiro grau portador da doença, ter uma córnea mais fina, que a gente só consegue identificar também nos exames mais específicos oftalmológicos, e crianças também podem ter o glaucoma, mas aí é um tipo de glaucoma diferente, não é o glaucoma mais comum, porque o mais comum é o glaucoma primário de ângulo aberto, que se desenvolve um pouco mais tardiamente. Certo. E a gente ouve muito falar que glaucoma é algo que não tem cura, mas existe algum tratamento, alguma cirurgia que consiga reduzir esses fatores? Entendi. Essa pergunta é muito boa porque às vezes os pacientes ficam muito angustiados quando recebem esse diagnóstico, né? Porque glaucoma, a gente já pensa assim, é algo muito grave, tem paciente que já chega achando que vai ficar cego, e não é bem assim, né? O glaucoma, ele pode levar à cegueira quando o paciente não tem um bom acompanhamento, certo? Então, com relação à tua pergunta, existe cirurgia para o glaucoma, existem tratamentos muito efetivos com colírios, com laser, e aí a gente consegue impedir a progressão dessa doença. O agravamento. Isso, mas a gente não consegue reduzir o que já ocorreu ou recuperar o dano que já ocorreu. Certo? Então não existe uma cura, mas existe uma parada. O objetivo do tratamento é esse:
parar a progressão da doença e, consequentemente, evitar a cegueira. E é interessante que você falou, porque de fato é o que acontece. Quando a pessoa recebe o diagnóstico, ela já fica logo apavorada, já pensa logo que pode perder a vista totalmente. Existe algum tipo de apoio ou suporte que o Conselho de Oftalmologista oferece a essas pessoas que possuem glaucoma? Então, hoje em dia, existe uma preocupação muito grande, né, das organizações, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a Sociedade Brasileira de Glaucoma, de cada vez mais ampliar esses conhecimentos para que as pessoas busquem um oftalmologista e façam uma consulta adequada, com a verificação da pressão intraocular, com a avaliação do fundo de olho, que muitas vezes as pessoas, às vezes, chegam aos 40 anos, nunca foram ao oftalmologista, e aí vão em algum local por conta de óculos, quando na verdade não é só isso. Então existe uma preocupação muito grande dessas organizações, dos conselhos, para divulgar cada vez mais, e hoje a gente tem nesses sites, né, que estão disponíveis para todo mundo, da Sociedade Brasileira de Glaucoma, que tem uma parte aberta ao público, do próprio Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que fez agora esse ano 24 horas pelo glaucoma. Existe um site específico com vários vídeos, tirando dúvidas. Então a informação está aberta, mas realmente a gente precisa difundir mais, porque a gente sabe que tem populações que não recebem essas informações e acabam padecendo com perdas visuais graves, né, que infelizmente tem a sua vida muito prejudicada por conta da perda visual pelo glaucoma. É verdade. Então fica aí o alerta muito bem feito pela oftalmologista Stephanie Câmara, e eu aproveito para agradecer pela sua disponibilidade de vir aqui esclarecer esse assunto para a gente no Viva Bem. Muito obrigada, Anne, muito obrigada ao Grupo Mirante pelo convite, e é isso aí, a gente precisa sempre bater nessa tecla, né, que glaucoma existe, uma forma da gente prevenir a cegueira. Infelizmente o glaucoma a gente não consegue prevenir, mas diagnosticando precocemente a gente consegue evitar a cegueira, e é isso que a gente quer, que todo mundo viva bem e veja bem, né? Exatamente. Então busque, previna-se, faça os exames necessários aí de rotina e incentive também outras pessoas a fazer o mesmo. A gente fica por aqui e voltamos no próximo Viva Bem.